Bom, então vamos começar o nosso estudo da noite. Estamos aí estudando essa obra maravilhosa, esse compêndio maravilhoso, essa enciclopédia riquíssima que é esse único livro, né? Um único livro. Como que pode um único livro ser uma obra tão grandiosa, tão completa, tão extensa, como é essas obras do André Luiz, pelas mãos do nosso Chico? Aliás, nosso Chico, ontem foi aniversário de desencarne dele, né? E nós vamos preparar uma homenagem a ele qualquer dia desse. Ele não precisa disso, não, mas nós é que queremos compartilhar. Então, nós estamos aí estudando o capítulo 2. É importante para quem acessa o YouTube, as gravações que são colocadas no YouTube, entender que trata-se de um estudo muito moroso, muito lento, porque a proposta que a espiritualidade superior nos fez ao abrir esse estudo é de que nós pudéssemos entender o pensamento de Eusébio, ler as palavras na sua literalidade, muitas vezes, na maioria das vezes, não transmite a ideia que o locutor quer que nós entendamos. E mais interessante ainda é que a cada leitura deste capítulo, ou deste livro, ou de qualquer obra, é muito interessante porque a cada leitura, já de acordo com o entendimento que nós vamos alcançando, a gente vai tendo uma visão diferenciada, né? Então, a primeira vez que você lê esse livro, ou que você leu, muito provavelmente você passou os olhos sobre o capítulo 2, lendo o discurso de Eusébio sem se dar conta da essência desse discurso e do motivo pelo qual um capítulo inteiro praticamente é dedicado a essa preleção, né? Então, a gente precisa aprofundar nisso para entender esse pensamento. E é essa a ideia, e é esse o motivo pelo qual a gente tem demorado tanto em cada parágrafo, em cada pensamento, e agora a gente está conhecendo um pouco da história do cristianismo. Claro que nós não estamos aprofundando, claro que o objetivo desse estudo não é a questão histórica, academicista, mas a história espiritual que cerca todo o conjunto de acontecimentos em torno do cristianismo, né? E talvez o objetivo mais importante por trás do entendimento dessa história espiritual é nos localizarmos dentro dessa história. Por intuição, talvez, intuitivamente, entender o nosso papel em cada período, né? Em cada etapa dessa história. Não nos interessa respostas como quem eu fui, qual o meu nome, o que eu era. Não é isso o que nos move. Mas cada um que participa desse estudo entender o que estava naquele momento, o que era naquele momento, o que te movia naquele momento, qual era o sentimento que te movia naquele momento, né? Sentimento de poder, de autoridade,
absolutista, radicalista, cristão, piedoso. Onde que você estava nesse contexto, ao longo dessa história que nós vamos desenhando juntos nesse estudo, né? Muitos aqui não lembram quem foram, nem interessa lembrar, porque o esquecimento é uma bênção sagrada. Por quê? Lembrar de quem se foi, do que se fez, poderia enlouquecer. Muitas vezes, aquele que se dispõe a embrenhar por esse caminho. As pessoas são muito ágeis, porque buscam, né, esses profetas da erraticidade, denominados cartomantes, quiromancistas, sem desprezar o ofício das cartomantes e dos quiromancistas sérios, os profissionais sérios, os homens que levam a espiritualidade a sério, e não esses mercantilistas da fé. E aí se percebem, né, recebem o veredito de que foram reis, rainhas, príncipes e pessoas importantes. Você pode até ter sido uma dessas pessoas importantes. Mas o que você fez com a autoridade que Deus te deu? O que você fez com o poder que lhe foi concedido? O que você fez com a riqueza que Deus te emprestou? Essas são as questões que nós temos que levantar. E é por isso que esse capítulo é tão rico. E é por isso que nós não temos nenhuma pressa em nos adiantarmos, né, para que esse livro possa findar-se brevemente. Faz parte da informação, porque nós temos que lembrar que muitas pessoas, alguns estudiosos, alguns curiosos, buscam as gravações que são disponibilizadas nos canais de transmissão aí, como eu sempre digo, palavras ao vento, não é? Para que eles saibam a obra que está sendo estudada, o autor espiritual, o autor encarnado, né? O ano da obra. Então, fica a ficha catalográfica, porque às vezes a pessoa vê o estudo sem ter conhecido a obra, e aí se interessa pela obra. Então, faz-se importante que a gente possa divulgar. E lembrando que é uma obra que estuda os distúrbios psíquicos analisados a partir da dimensão espiritual, né? E a opinião de espíritos altamente especializados nessa área, né? Descerrando esse véu que encobre as doenças mentais, os distúrbios psíquicos, né? E apontando as causas, e com certeza, quando você conhece a causa, você tem condição de entender com muito mais clareza o tratamento, né? Então, nós estamos aí no capítulo 2 e estamos no parágrafo 13, né? Então, o parágrafo 13, nós estamos nos detendo nessa parte aqui, ó. É por essa razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios. Por esta razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um polo a outro a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos, ao invés de servos leais do Senhor da vida? Temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob os aluviões
de cinza e de fumo. Então, é essa parte que nós estamos estudando. Ao invés de servos leais do Senhor da vida, os primeiros discípulos, né? Nós temos sido soldados dos exércitos da ilusão, como cruzados, como templários, como clérigos, né, dos tribunais da Inquisição, né? Enfim, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e de fumo. Na semana que antecedeu, nós vimos que o cristianismo, ele não é sinônimo de violência, né? Bom, claro que ele não é sinônimo de violência porque ele surgiu a partir do Cristo, príncipe da paz. Mas o próprio Cristo, né, que estava ancorado num corpo humano, ele próprio foi vítima da violência. Na semana que antecedeu, nós vimos que as profecias que preveram, né, a sua morte trágica, e nos baseando em Emmanuel, e no último capítulo da obra kardeciana, a Gênese, nós vimos que as profecias existem para que não se cumpram. Elas servem de alerta à humanidade, para que a humanidade busque outros caminhos, não é? Que a humanidade busque outros caminhos e que não cumpra aquilo que se está sendo previsto, como o Apocalipse, por exemplo. Né? Porque o Apocalipse é uma profecia que leva em conta a rudeza da humanidade, o embrutecimento da humanidade. Então, é um alerta para a humanidade, mude, e isso não acontecerá. Não é? Então, nós vimos as profecias que previram a morte trágica do Cristo, e, claro, o próprio Cristo é vítima de uma violência, e aí nós vimos que a própria igreja, e quando eu digo igreja aqui, eu não estou me referindo à igreja romana, eu estou me referindo à igreja como um todo, usa a desculpa para justificar esse crime, dizendo que era necessário que ele morresse para poder honrar, quitar, pagar os pecados dos homens. Isso é um absurdo. Não se justifica. Não se justifica. Né? Até porque todos aqui que estudam a doutrina espírita sabem que cada consciência, cada indivíduo, cada inteligência, ela responderá pelos seus próprios atos. Ninguém, mas ninguém pode responder pelos atos de outrem. Então, você é pai, você dá educação para o seu filho. O seu filho se torna um marginal, um bandido. E aí você é declarado culpado porque o seu filho não seguiu a boa educação que você deu a ele, não seguiu as boas orientações que você deu a ele, e aí você vai queimar no fogo do inferno eternamente porque você está pagando pelo pecado dos seus filhos. Isso não existe. É por isso que o Seta Branca insiste tanto nas sessões de terça em que você não pode carregar a bagagem de outrem. Você tem que carregar a sua própria bagagem. Né? Então, se você está angustiado, se você está deprimido, porque o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, o filho, a filha, não importa, está sofrendo, está passando por uma luta muito difícil, o que você tem que fazer é ajudá-lo, auxiliá-lo, mas você não pode carregar a bagagem dele, porque aquela bagagem pertence a ele.
Você não pode carregar sequer a bagagem do seu filho. Você tem a primeira infância, a segunda infância e, mais ou menos, a juventude para poder auxiliá-lo. A partir daí, ele que vai carregar a bagagem dele. Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E o Cristo, ele veio, primeiro, nós já estudamos isso aqui amplamente, ele veio para mostrar à humanidade que é Deus. Porque a humanidade não conhecia Deus até a vinda do Cristo à Terra. A humanidade, ela teve um insight sobre um Deus único. Mas esse Deus único foi apresentado à humanidade de uma forma totalmente deturpada. E a própria Bíblia, o Antigo Testamento, os livros mosaicos, trazem isso de uma forma totalmente errônea. Seja porque os antigos cânones, os antigos teólogos, os homens da religião, acharam por bem realizar alterações, seja porque fosse conveniente para poder trazer aquelas pessoas debaixo de um cabresto do medo, né? Mas se apresentou um Deus vingativo, um Deus assassino, um Deus guerreiro, um Deus que adorava armas, que adorava sangue, um Deus que pedia sacrifícios humanos. Era necessário que a humanidade tivesse uma nova visão do Deus, do Pai, do Supremo Criador. E o Cristo, que é um dos seus diletos mais próximos assessores, né? O Cristo, que não é Cristo da Terra somente, que é Cristo de vários sistemas, ele é o supremo arquiteto de Sírios, que existe muito, muito antes da sua galáxia, de Alcíone, de Capela, de tantos mundos. Nessa transmigração de inteligências de um mundo para outro, na odisseia evolutiva que faz parte da lei divina, ele traz para a Terra, né, um número incomensurável de capelinos, né? E ele próprio, na roupagem de Miguel, encarnado, ou ancorado é a palavra correta, porque ele não encarna, ele ancora, né, em Capela, sob a égide de Micael, ele promete aqueles milhares de espíritos ignorantes que, embora eles estivessem migrando para um planeta jovem, um planeta que estava tudo por fazer, mas era um planeta muito promissor. E era a menina dos olhos do Cristo. Esse planeta é a menina dos olhos do Cristo. Por isso que ele é azul, né? O Cristo tem um amor por este planeta incomensurável. E ele diz que vem. Eu vou para lembrar vocês daquilo que vocês, porventura, possam ter esquecido. E é isso que ele faz, né? Então, a violência começa com a morte do próprio Cristo, né? Nós já vimos isso, só para relembrar. Bom, depois nós temos a queda do Império Romano. Nós já estudamos tudo o que aconteceu até a queda do Império Romano, no século V, né? E a queda do Império Romano, ou seja, o fim do Império Romano, dos Césares, né? Daquele poder césaropapista que nós já vimos aqui, né? E isso
termina um longo período de violência, de perseguição aos cristãos, né? Um período em que a igreja se estabeleceu, fortalecida pelas riquezas que ela angariou, né? Que ela conquistou. Mas você fala assim, bom, com a queda do Império Romano, a violência acaba. Né? O cristianismo está aí solidificado, a igreja está instalada, está solidificada, então não há motivo mais para que haja violência no cristianismo, dentro do cristianismo, contra o cristianismo, a partir do cristianismo. Mas não é isso que acontece. Né? A violência continua. E pior, dá-se aí o início de um longo e horripilante período conhecido como Idade Média. Foram 1000 anos, 1000 anos de violência, de crimes, de despovoamento, de regressão urbana, de pestes, de doenças tenebrosas, de guerras. Um período terrível. O que aconteceu? Todos aqueles alambaques, nós chamamos de alambaques, aqueles líderes capelinos, que aqui na Terra vocês conhecem como dragões. A obra de André Luiz, ele fala muito nos dragões, principalmente no livro 7, né? Libertação. O que são os dragões? Né? Os dragões, para vocês aqui na Terra, são os alambaques de capela. São aqueles espíritos altamente renitentes no mal, na crueldade, que escravizam, que dominam, que matam, que exterminam, né? E eles vieram para a Terra pacificamente, entre aspas, ou seja, vieram por sua própria vontade, por quê? Aceitaram a proposta do Cristo, a proposta de Miguel, e é por isso que Miguel é chamado de o príncipe das milícias, é por isso que ele é conhecido como o príncipe das milícias, que venceu os dragões, é essa a história, né? Então, o que acontece? Miguel, ou Micael, né? Adonai, que é outro nome que ele recebe, né? Ele consegue convencer esses alambaques, esses líderes do baixo umbral capelino. Gente, se vocês têm notícias do baixo umbral terrestre, pense no que era o baixo umbral capelino, né? E ele consegue, né, de comum acordo, ele e o que vocês conhecem como Arcanjo Gabriel, né, que era o seu assessor naquele momento, né, eles conseguem convencer esses alambaques a virem para esse novo mundo, porque aqui eles seriam líderes e aqui eles seriam seguidos por todos os seus escravos, que eram os demais espíritos que estavam ali naquela zona umbralina de Capela, né? Esses alambaques, quando eles começaram a vir para a Terra, eles logo formaram civilizações, como na Suméria, por exemplo, né? Então, eles foram os primeiros líderes da civilização em várias partes do globo terrestre, né? Na África, na Suméria, Babilônia, ali naquela área da Macedônia e toda aquela região, né? Eles formaram grupamentos civilizatórios, trouxeram progresso, trouxeram ordem, porque eles eram cruéis. E por que eles eram obedecidos? Porque quem estava encarnado ali naquele momento eram os espíritos que já os obedeciam na zona umbralina de Capela.
né? Então, você vê, entre os alambaques encarnavam espíritos que tinham luz, que tinham entendimento, que tinham compreensão, como Osíris, por exemplo, no Egito, né? E um alambaque consegue matar Osíris, como os alambaques conseguiram matar o Cristo. O Cristo não, o corpo em que ele estava ancorado, né? Então, foram 1000 anos de trevas, de escuridão, né? Esse período de trevas, de escuridão, é o que ficou conhecido como Idade Média, ou Idade das Trevas, porque foi um período de trevas intensas para a humanidade, né? Eu não vou me prender aos fatos históricos, políticos, econômicos e tudo mais, porque não nos interessa. Basta dizer que havia muito domínio, né? Uma minoria dominava e uma grande maioria estava na pobreza absoluta, na miséria absoluta, vivia em Burgos, onde prevalecia total falta de higiene, esgotos em céu aberto, ausência de comida, ausência de alimentação, ausência de trabalho e muito castigo por você estar nessa condição. Porque havia uma lei, que era a lei da vagabundagem, em que qualquer um que fosse encontrado perambulando pelas ruas, né, ele era suscetível de prisão, de castigos, de sofrimentos físicos, ou então ele poderia ser recolhido, ser vendido como escravo, ou ele mesmo se oferecer como servo, né, espontâneo da nobreza, trabalhando de graça em troca do próprio alimento. Isso não era extensivo à sua família, à sua esposa e aos seus filhos. Então, era um período de muito sofrimento, né? E a pirâmide social, ela era muito engessada, né? Então, você tinha a nobreza, o clero, os militares, né? E lá embaixo, na base da pirâmide, todo o resto, né? O povo, as pessoas, né? Em total sofrimento, em total perdidas no meio daquilo tudo. E no meio disso tudo, tinha uma igreja que se estabeleceu, como nós já verificamos, já vimos nos nossos estudos anteriores, que se enriqueceu muito, né? Fosse pelas contribuições dos templários, que eram esses monges guerreiros, e como eles defendiam, depois do seu objetivo inicial, de, enfim, proteger os peregrinos em suas viagens à Terra Santa, isso foi só um período muito curto, a proposta dos templários tornou-se aquela de defender os interesses da igreja. Esses interesses nem sempre eram os interesses cristãos verdadeiros, né? E defender os interesses dos reis, dos imperadores, dos nobres, que queriam defender as suas terras, os seus feudos, né? Lembrando que cada feudo, cada reinado, né, tinha o seu próprio exército, porque havia muita guerra de um com o outro, um querendo dominar o outro, né? Então, isso tudo era usurpado, né, de uma maneira bem sutil pela igreja, que se apoderava de bens, né, que os templários recebiam. Veja bem, os templários tinham um voto de pobreza, de castidade, entre outras coisas. Isso tudo foi muito obedecido e seguido com muito rigor no começo das suas atividades templárias. Mas depois isso se perdeu, e é por isso que eles enriqueceram tanto, né? Já vimos isso também. Enriqueceram tanto a ponto de se tornarem um banco, o primeiro banco
propriamente dito, foi instituído pelos templários. Então, por exemplo, grupo de peregrinos que viajavam para Jerusalém, eles eram muito suscetíveis de serem assaltados ou de caírem na espada dos muçulmanos, que não queria permitir que se chegasse nada a Jerusalém, né? Tinha aquela briga da tomada e retomada de Jerusalém. Pois bem, eles criaram um sistema em que os peregrinos podiam deixar o seu dinheiro com os templários na sua cidade de origem e retirar o seu dinheiro com os templários em Jerusalém. Então, eles não corriam o risco de serem assaltados, porque eles viajavam somente com os víveres de alimentação, né? Então, e ainda assim, eles tinham a proteção dos templários, que os templários recebiam para essa proteção, não era de graça, não, essa coisa poética, não. Então, vamos entender as coisas. Nós não estamos aqui para falar mal dos templários, né? Então, nós temos aqui alguns maçons, e a maçonaria requisita, né? Ela requisita a questão da continuidade da ordem dos templários quando isso se perdeu. Eu não quis aprofundar muito nisso para não criar muita polêmica, né? Mas a questão é o seguinte, é entender esse estado de coisas, né? Então, vamos falar do Ribamar. O Ribamar era templário, né? E agora o Ribamar é maçom. A mesma coisa. Só não está rico, né, Ribamar? Mas vai ficar, né? Então, veja, fez voto de pobreza. Mas aí chega um ponto, se perde, né? Aí os reis os nobres começam a doar terras, porque, poxa, os templários me defenderam, resgataram as minhas terras que estavam na mão dos muçulmanos, então, olha, eu vou te dar um pedaço de terra. Não, eu vou te dar essa riqueza, vou te dar esse ouro. Eles enriqueceram. Lá se foi o voto de pobreza, né? Permaneceu o voto de castidade, esse sim, esse foi rigorosamente observado. Eles tinham isso com muito... Eles eram muito disciplinados, né? E eles tinham uma questão de obediência aos seus mestres, uma obediência cega aos seus mestres, a disciplina que era imposta, trabalhava-se muito, dormia-se muito pouco, alimentava-se muito frugalmente para deixar com que o corpo não ficasse suscetível às influências demoníacas, né? Mas eu não quis aprofundar nisso, não. Mas o que acontece? Com a riqueza dos templários, a igreja também enriqueceu. Então, os dois foram enriquecendo, até que chega o Papa Clementino VII e concorda com o fim dos templários, com a desvinculação, não é o fim, com a desvinculação dos templários da igreja oficial, porque os templários continuam. Eles adotam outros nomes, eles vão para outras partes do mundo, inclusive para as Américas, que ainda não tinha sido descoberta por Colombo. Olha aí, os templários vieram para as Américas antes de Colombo. Opa! Cadê os historiadores para poder, né, desenterrar isso aí da arqueologia? Então, eles vão para diferentes partes do mundo. Antes, eles já sabiam que seria o fim, né? Então, eles carregam a maioria das suas riquezas. Quando o bendito do rei Filipe da França manda prender e manda queimar os mestres, né? Os principais mestres dos templários, ele achou que fosse, né, colocar a mão na riqueza, ele colocou a mão numa miséria, porque tudo já tinha... Eles tinham rotas de fuga, né, criadas ao longo dos séculos em que a instituição prevaleceu, e eles eram altamente sigilosos, né? Olha aí a característica da maçonaria. A gente já sabe tudo da maçonaria, mas ela finge que ela ainda está no silêncio, né?
que ninguém sabe de nada, né? Então, é uma questão que a igreja foi se tornando poderosa, né? E essa ascensão da igreja, ela se deu de duas maneiras, tanto na ideologia espiritual, em que ela se valia do medo e da pressão para atingir os seus objetivos. Olha lá a questão de quando ela conseguiu arregimentar o exército dos cruzados. Em troca de quê? Do perdão dos pecados. Como que a igreja pode... É um absurdo um clérigo pretender ouvir a confissão de um fiel, mandar ele orar 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria e dizer que está perdoado. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pensar, né? Não faz sentido um negócio desse, né? Então, o que acontece? Ela tem essa questão ideológica espiritual, dessa pressão, desse medo, dessa escravização mental, né? Tanto é que as suas missas eram em latim, para ninguém entender nada, de costas para as poucas pessoas que podiam assistir à missa. E ela tinha contato direto com quem? Somente com os reis e com os nobres. Ela não tinha contato direto com o povo. Então, onde que está Cristo aí no meio disso aí? Eu não consigo ver Cristo nisso aí. É claro, vamos ser justos. É claro que havia entre todos aqueles clérigos, aqueles que tinham, né, a boa vontade, aqueles que estavam dentro da igreja porque tinham a vocação. Ou seja, aqueles espíritos benfazejos que resolvem encarnar, reencarnar, entrar para a igreja para tentar colocar alguma coisa ali, mas, né, 1 contra 1000 não consegue. Coloca um político bom lá no seu parlamento. Um político bom com todo o parlamento em torno dele, ele não consegue fazer nada. E ela tinha uma outra questão, né? Além da ascensão ideológica, ela tinha a ascensão do poder material, porque ela se tornou dona de propriedades, ela se tornou dona de terras, ela foi ampliando, né, a sua rede de influências, abrindo igrejas em toda a Europa e com um domínio central, que era o domínio onde estava o Papa, né? Então, ela foi criando mosteiros, igrejas, catedrais, ela foi espalhando a sua teia, né? A sua rede, para poder angariar cada vez mais fiéis, porque os fiéis representavam poder para um poder cada vez maior, né? Então, veja bem, entre a população, principalmente aqueles... Lembrem-se que a cultura era passada de forma oral, que a educação acadêmica, a educação culta, aquela erudita, da leitura, das ciências, essa era restrita a um pequeno grupo, a um grupo muito seleto, né? Ainda não tinha um Pestalozzi em Verdun oferecendo o seu palácio, né, para ricos e pobres estudarem juntos, não, né? Então, o que acontece? Havia muitos que ainda traziam as suas crenças secretas daqueles antigos deuses, principalmente os herdeiros ali das Gálias, os gauleses, os celtas. Eles nunca se conformaram. Eles tinham, como que eu vou dizer, um nacionalismo, né, muito arraigado. E, embora isso foi se diluindo, era muito forte neles essa cultura
ancestral dos seus deuses e tudo mais, da mesma forma que os hebreus ou os judeus, né? Então, os judeus e os celtas, eles tinham arraigados no seu inconsciente coletivo como que eu vou falar para vocês? Esse conhecimento que eles não deixaram para trás. Eles não professavam abertamente, mas eles ainda traziam essa crença. E aí, com os desmandos da igreja, porque isso se tornou muito evidente, muito claro, né? Uma igreja que era aliada, que era sócia da nobreza, do poder real, do poder dos nobres, do poder militarista, e que era totalmente distante do povo, da população pobre, que era a quem ela deveria dar apoio, ela deveria acolher, ela deveria abrigar. Ela tinha muita terra, ela tinha muita propriedade, né? Quando os feudos foram se esvaziando, ela poderia realocar, né, esses antigos servos em suas terras, dando a eles moradia e em troca de uma parte de sua produção, mas ela não fez isso. Muito pelo contrário, ela se valia da lei de vagabundagem para, entre aspas, adquirir escravos, porque ela nem comprava, ela tinha direito a esses prisioneiros, né, a esses vagabundos, como eram chamados, daí surge essa expressão contemporânea de vocês, né? Ela tinha direito a esses vagabundos por lei, que trabalhavam para ela de graça, né? E eles começaram a fazer frente à rígida orientação do clero católico. Por quê? Porque eles retornaram a adorar os seus deuses. Em secreto, ou relativamente secreto, né? Mas eles começaram a buscar nas suas antigas crenças pagãs, né? Porque eu acho até hipócrita dizer crenças pagãs, porque se a gente for analisar, os cristãos também têm crenças pagãs. Se você julgar que deuses ou santos são a mesma coisa, né? Então, eles voltaram a ter essa busca por esses deuses, por essas religiões pagãs, em busca de solução para o seu sofrimento. Eles tinham uma vida de total miséria, eles eram vítimas de doenças sucessivas, de pestes, de tudo quanto privação. Agora, quem eram eles? Quem eram eles? Eram os capelinos que estavam se reabilitando. Olha que maravilha. A perfeição da lei de Deus, né? Em total sofrimento. E quem eram seus algozes? Os alambaques que não estavam se reajustando, mas que ainda tinham poder sobre eles, né? Então, eles começaram a buscar os seus antigos deuses, né? Com isso, a igreja percebeu que havia esse perigo, né? Então, a partir do século XIII, foi instituídas as primeiras investigações autorizadas, né, contra todos aqueles que representassem uma ameaça ao corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, né? Então, ela institui os fiscais, clérigos fiscais, para que começasse a sondar quem que em suas casas tinham estatuetas ou práticas de rituais que não eram católicos, práticas de rituais pagãos, né? Então, começa aí essa investigação
que vai finalizar em um momento muito obscuro da humanidade, né? Então, quem que eram esses hereges que praticavam essas heresias contra o corpo do Cristo? Eu acho que quem praticou heresia contra o corpo do Cristo foram esses alambaques que, transvestidos de sacerdotes do Sinédrio, fariseus, né? E de Herodes e o próprio Pilatos, que teve uma oportunidade imensa, ele estava ali, né, na escala evolutiva e que retrocede tudo novamente, né? Então, quem que eram esses hereges? E como que é que os demônios os influenciavam? Porque a igreja diz que eles eram influenciados pelos demônios, né? Bom, então, a igreja criou uma lenda, como foi aquela lenda lá para justificar a participação das crianças nas cruzadas, lembra? Que nós verificamos que eles criaram a ideia de que Estevão teve um sonho em que Jesus mandou que ele juntasse meninos para poder guerrear, porque só as crianças poderiam vencer os muçulmanos. Mentira, totalmente mentira. Aqui a igreja cria uma outra história. A história passava de boca em boca, era que nem, né, fogo de morro acima, né? Ela criou uma história de que as pessoas, elas eram o tempo toda assombradas por forças maléficas, por tentações demoníacas, né? Então, a igreja colocava na cabeça das pessoas, nos seus sermões missais, né? Ela pregava a ideia de que Satanás ele ficava o tempo todo, né, ali tentando a pessoa para ver se ela era fiel ou não ao Cristo, né? Então, ao longo do tempo, essa imagem dessa tentação, né, foi criando no inconsciente coletivo uma imagem medonha. Agora, nós estudamos aqui até Moisés, vocês vão se lembrar que não havia uma ideia de diabo, de demônio, como se criou na Idade Média. Haviam deuses, né, que inclusive foram confundidos com Yahvé, porque quando Yahvé assume o poder, ele toma o poder de vários outros deuses menores e incorpora no seu próprio poder. Nós vimos isso, né? Então, um desses deuses, que era um dos seus irmãos menores, né? Que era filho do deus El, que era o grande Deus, né? Então, ele incorpora, né, os atributos desse Deus menor. E esse Deus menor, ele tinha uma aparência não muito agradável, de antropomórfica, né? Aliás, zoantropomórfica, meio animal, meio homem, meio Deus, enfim, aquela coisa assim. Mas não se tinha essa ideia dessa figura do Satanás que se criou na Idade Média, né? Nem mesmo Moisés, com a sua história da serpente que seduziu Eva e tudo mais, isso foi transformado na Idade Média, né? A serpente, ela foi demonizada na Idade Média, né? Então, o que acontece? Criou-se no inconsciente coletivo um medo pavoroso, uma ideia pavorosa da figura do diabo, do demônio, né, como sendo uma perseguição constante e endeusando esse ser num patamar de ser o oposto a Deus. Ou seja, Deus tem um oposto. Isso não existe. Senão ele não seria Deus, né? Ele que cria tudo, ele vai criar uma oposição a ele? Olha a razão aí, né? Então não existe isso,
né? Então, se criou essa ideia de que o demônio, ele é uma secla, que é o líder de um mundo, um submundo infernal, uma grande fornalha, e que as pessoas queimam vivas ali, né? Então, isso foi acrescido da lenda dos anjos caídos. Quem que são os anjos caídos, senhores? São vocês, que caíram lá de Capela para cá, né? Os anjos caídos, né? Os Lúcifers, né? A luz caída, né? Sai de um mundo muito mais evoluído e tudo mais e cai no mundo primitivo. Então, se pegou essa história de anjos caídos e transformou tudo isso num grande mito para poder escravizar as mentes daqueles homens fragilizados, pobres, enfermos, famintos, né? Que não tinham para onde fugir. Eles eram os hereges. Eles eram os hereges, né? Então, essa aqui é uma pintura, né? Muito... uma pintura clássica da Idade Média, né? Do Santo Papa, o Santo Papa João Paulo, acho que é João Paulo mesmo, porque são tantos santos papas, né? João Paulo I. Não, não é João Paulo I, não é esse o Papa, não. Olha só, o Papa enfrentando o diabo, o demônio, benzendo o demônio, né? Então, eu acho que é João 22, qualquer coisa assim. Não me prendi a isso, não, porque nem me interessa também, né? Então, em uma determinada fase da Idade Média, esse diabo ressurge, ele é alçado à categoria de líder, de oposição a Deus, a Jesus, né? De inimigo número 1 da fé cristã, e mais, a própria igreja dá a ele poderes inimagináveis sobre a alma humana. A igreja própria, da mesma maneira como a igreja transformou Jesus em Deus, um concílio humano, né, o tal do concílio de Nicéia, resolve que Jesus era Deus, da mesma maneira aqui a igreja transforma esse diabo num grande líder na oposição de Deus e dá a ele poderes inimagináveis sobre a alma humana, né? Então, a partir do surgimento dessa figura mitológica, né, que é Satã, que é o diabo, olha o que eu estou falando, uma figura mitológica, mito, né? A partir daí, muda-se a concepção que se tem de heresia. Porque antes, heresia era você adorar deuses pagãos. A partir daqui, heresia é você adorar o diabo. E aí tem mais um fenômeno. Todos os deuses pagãos, coitado de Júpiter, né? Coitado de Osíris, coitado de Zeus, de todos eles são incorporados numa única figura, que é o diabo. Né? Então, deixa de existir, né? Todos aquele panteão de deuses, né? E aí surge todos eles fortalecidos num só, que é o diabo. E aí ele não recebe mais o nome de deuses, né? De Deus. Ele é o Satã. E aí a igreja cria no inconsciente das pessoas, né, os sacramentos satânicos. Eu quero que vocês entendam que o diabo foi uma invenção da igreja. Porque o Cristo não falou em Satã. O Cristo não, ele falou de Deus. Ele falou o tempo todo de Deus. O Cristo falou o tempo todo de amor.
Ele não falou em fogo do inferno, em mármore do inferno, ele não falou em Satã, né? Então surgem aí esses sacramentos, né? E a noção de pacto. A pessoa fez um pacto com o diabo. A pessoa serve ao diabo. E aí surge uma figura maléfica, uma figura pecaminosa, uma figura suja, desprezível, que não serve para nada, a não ser duas coisas: prazer sexual e geração de filhos, que é a mulher. Então, o que acontece? Precisamos de um bode expiatório. Quem será esse bode expiatório? A mulher. Por quê? Porque a mulher é uma bruxa. Por que a mulher é uma bruxa? Porque a coitada da mulher, ela tem que conhecer as ervas do mato para poder curar uma diarreia do seu filho, uma febre do seu filho, para poder curar o seu próprio corpo. Ela tem que conhecer várias coisas. Ela intuitivamente ela dava um passe que ela chamava de benzição. Intuitivamente ela buscava as raízes, fazia suas garrafadas, que eram remédios para curar dor na coluna, dor na perna, dor não sei aonde. Então, essa mulher é a bruxa. Ela serve o diabo e, portanto, ela tem que ser perseguida, né? Então, tem aí esse Papa João 22, é o nome do bonito aí, ó. Ele cria uma bula, né, papal. Essa bula levou praticamente 1 ano para ser concluída. Ele cria uma bula papal que se chama Superilius Specula, né? E o que é essa bula? Primeiro que esse bonitinho aí, ele, como eu já falei, ele não era um papa da igreja, ele era um papa político, um papa da nobreza, né? E vivia em função de promover os interesses da igreja, né? A bula publicada por ele, né? Depois de várias opiniões dos teólogos, né? Da época, de vários clérigos que eram a opinião da igreja, né? Ela determinava o direito da igreja. Ela dava a si mesmo o direito de fiscalizar, prender, processar, torturar, matar, né, todo aquele que fosse adepto de Satã. Todo aquele que praticasse magia, todo aquele que praticasse, que tivesse ligações satânicas. Gente, o povo tinha medo de Satã. Como que o povo ia adorar Satã? Né? Então, nessa bula, pela primeira vez, se disse a palavra aliança maligna entre o demônio e os homens. Né? O pacto do diabo, pacto com o demônio. Né? Então, veja bem, a bula rompia de modo brutal com a antiga tradução da igreja, que tratava os sortilégios e os feitos de bruxaria ou de magia como ilusões diabólicas. Ou seja, até então, a igreja era tolerante com as práticas de alguns dos seus fiéis a outros deuses. Então, os descendentes dos celtas, dos gauleses, eles adoravam lá os seus deuses pagãos, e isso era tolerado, porque era uma minoria, não criava problema para a igreja.
Mas, a partir dessa bula, isso deixou de existir, né? Então, a bula surgia no momento de muita inquietude para Roma, né? Primeiro, a sede da igreja, ou seja, o palácio bispal ou episcopal, onde o Papa ficava, foi transferido para a cidade de Avignon, né? Então, ela estava, né, sob a influência aliás, sob a influência, não, ela influenciava de um modo muito ostensivo a nobreza, e aí ela cria divergências com o rei Filipe, né? E aí ela transfere a sua sede para a cidade de Avignon, né? Então, aí começa um entrevero dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja. Por quê? Porque haviam categorias dentro da igreja, e aí, Ribamar, eu quero que você saiba que muitos templários se tornaram monges franciscanos. Teve muitos deles que se alocaram entre os franciscanos. E eles, como eu disse anteriormente, eles levaram com eles aquela disciplina, aqueles ideais, né, de servir ao Cristo. Então, o que aconteceu? Dentro da própria igreja, começou uma rixa entre os monges franciscanos espiritualistas, aqueles que realmente estavam dentro daqueles princípios franciscanos, né? Eles começaram a bater de frente com o resto da igreja, né? Então, é engraçado que os franciscanos, eles consideravam esse papa aí, que eu falei o nome dele, como sendo o próprio anticristo. João 22, como sendo ele o próprio anticristo. Né? Então, olha os templários aí lutando, sem serem chamados templários, né? Então, essa contradição dentro da própria igreja forçou o Papa, né, a buscar um embasamento jurídico para as suas ações. Então, o que aconteceu? Ele instituiu um tribunal, né? Ele instituiu um tribunal, e esse tribunal ele poderia julgar qualquer um que fosse. Podia ser rei, podia ser nobre, podia ser militar, ou podia ser eclesiástico, como eram os franciscanos, onde o demônio se entrelaçou. Se os franciscanos espiritualistas se opuseram ao corpo de Cristo, é porque esses monges franciscanos estavam sob a influência de Satã. Então, vamos botar fogo nesses monges franciscanos, legalmente. Né? Então, instituiu-se um tribunal. Né? Então, olha só, fica muito claro que, a partir daí, né, teve uma mudança de status dessa figura do demônio. Ele deixa de ser coadjuvante, ele passa a ser protagonista. Né? Então, a igreja ela começa a punir, né? Ela começa dentro dela mesma, e é claro que essa punição dentro dela, por isso que eu falei no estudo anterior, que não se tem um número exato de vítimas desses tribunais, porque todas as punições eclesiásticas, elas não foram contabilizadas. Por quê? Porque não podia ter um escândalo de que dentro da própria igreja havia oposição. Vocês concordam com isso? Não podia, não podia. Então, isso tudo era na calada da noite, silenciosamente. Né? Então, o que acontece? Tem aí o início da caça às bruxas, né?
elas representavam a bruxa aqui é uma figura, é um arquétipo, né? Um símbolo que representa todo aquele que se opõe à igreja, ou que cria dificuldade, ou que não concorda. Então, é um arquétipo, né, do bode expiatório que a igreja precisava. Então, ela começa dizendo o seguinte: olha, esses seguidores de outros deuses, esses adoradores do demônio, têm que ser limpos. A igreja precisa manter, né, o cristianismo puro. O corpo de Cristo não pode ser maculado pelo demônio, né? Então, as bruxas são as responsáveis por isso. Sobre elas, então, recai a culpa por diversos acontecimentos daquela época, inclusive pela peste negra. Elas foram acusadas da responsabilidade da peste negra, porque Deus estava castigando a humanidade com a peste porque elas estavam adorando os demônios, os diabos, né? Então, a igreja, ela tinha autoridade e ela dava autoridade a qualquer um que chegasse para ela e dizer assim: eu quero ser um fiscal clérigo, eu quero pertencer à milícia do Cristo, para poder perseguir os desobedientes. E isso é uma história muito triste. Há pouco tempo, nós mandamos para uma das nossas queridas participantes aqui do grupo a história do próprio filho dela, né, que foi vítima dessa milícia, mas ele foi vítima já na Espanha, né? Ela vai saber de quem que nós estamos falando, do Miguelito, né? Então, o que acontece? Um fiscal da milícia do Cristo, ele pode chegar para o tribunal e dizer: olha, eu andei fiscalizando por aí, e como ele está interessado, não precisa ser bruxa, não precisa ser adorador de outro Deus. Pode ser um interesse pessoal. Você não gostar da pessoa, ou, no caso do Miguelito, ele estava interessado nas propriedades do Miguelito. Então, ele chega no tribunal e fala: olha, é o seguinte, eu andei pesquisando aí e eu descobri que o Miguelito, ele é um herege, ele é um adorador do diabo, ele é isso, ele é aquilo. Pronto. Aí, o que acontece? A igreja, ela se apossava dos bens do perseguido. Esses bens iam para a igreja. Ou então, ela partilhava esses bens com a milícia. Para ela poder ter a milícia, ela tinha que dar alguma coisa em troca, né? Então, eu tinha interesse na terra do Ribamar, eu ia lá e denunciava o Ribamar como herege. Pronto, simples assim, né? E aí, esses fiscais, eles não só começaram a denunciar, como eles mesmos começaram a fazer as condenações e as execuções. Então, eles saíram da condição de fiscal e se tornaram os condenadores e os executores. Aqui no seu país, né, isso aconteceu muito. Muito aqui dentro desse país, né? Você era o fiscal, você era o condenador, você era o juiz, você era o acusador e você era o executor, né? Então, nós trouxemos aqui um nome, né? Que esse foi um dos mais notórios integrantes, né? Do Manual de Inquisição. Esse manual, ele orientava com métodos eficientes de investigação e punição. Nem queiram pesquisar isso não, viu? Né? Então, eu quis trazer uma coisa aqui para vocês. Fogueira da Inquisição. Fogueira foi o de menos. Fogueira foi o de menos. Fogueira foi de menos. Fala-se muito em tortura chinesa,
né? Vocês não têm ideia da tortura da igreja. Agora, eu trouxe essa imagem de fogo pelo seguinte. Vocês já estudaram muito os 4 elementos, não já? Muito, né? Terra, água, fogo e ar. Eles se valeram muito do fogo para poder praticar as suas perversidades, né? Tá, tudo bem. Aquelas pessoas que foram vítimas, elas estavam no final das suas provas expiatórias. Olha aí, Joana d'Arc, reencarnação de Judas, né? E vários outros capelinos que tiveram ali as suas provas finais. É necessário que haja o escândalo, mas ai por quem o escândalo venha. Está lá no Evangelho de Mateus. Todos eles que se utilizaram do fogo para o mal vão ter que se reaver com este elemento. Joelma, em São Paulo. O Euler está lembrando aqui o caso do edifício Joelma, na cidade de São Paulo, né? E outras coisas também, vítimas de vulcões, e várias outras coisas, né? Mas o fogo vai cobrar deles, porque o fogo é purificação. Então, aquelas vítimas, elas realmente foram purificadas, mas os seus algozes, eles passarão pelo fogo por muitas e muitas vezes, inclusive com lepra, hanseníase, né? Fogo selvagem, né? Doenças que causam esse tipo de tortura, né? Então, essa lâmina nós já observamos, né? E depois a gente viu um pouco da motivação religiosa que sai dessa perseguição às bruxas, né? Ou aos hereges, e se torna uma perseguição política, como, por exemplo, em Portugal, que se torna claramente uma perseguição aos judeus, né? Demonizou-se os judeus, eles eram seguidores do diabo, simplesmente porque eles eram ricos. Ribamar, olha os templários aí entre os judeus, né? Lembra que eu te falei que eles foram, né? Então, o que aconteceu? Demonizou-se os judeus, eles passaram a ser perseguidos. Na Espanha, demonizou-se os ciganos, os gitanos, né? E tudo aquilo que era de interesse deles, da igreja, dos políticos, dos nobres, né? Passou a ser vítima dessas perseguições, né? E dessas torturas. Então, foi um período lamentável, né? de violência, né? De todo tipo de violência. Aqui, uma mulher do povo fazendo os seus chás, macerando as suas ervas para fazer remédio, né? Só para ilustrar, e havia esses julgamentos e sentenças anunciadas pela igreja de uma forma irresponsável em todo o mundo, inclusive quando acabou a Inquisição na Europa, depois na Península Ibérica, quando é decretado o último ato, né, de fé, o último auto de fé, que é um auto da Inquisição, que é a queima dos 300 exemplares do Livro dos Espíritos, né? O que acontece? Essa notícia, para chegar no Novo Mundo, levou-se anos. A Inquisição no Novo Mundo continuou bonitinha, né? Continuou firme, né? Então, aqui, ó, eu pedi para o meu canal colocar isso aqui, que não eram só as mulheres, né? Os judeus, os ciganos, os homossexuais, as pessoas com problemas, com doenças mentais, as pessoas que não fossem vistas com os bons olhos para a igreja, aquelas pessoas que tinham, os antigos artesãos que enriqueceram, né? Que conseguiram juntar alguma propriedade, tudo, e que a igreja queria essas terras, eram pessoas que
que praticavam o demonismo, né? Então, o que a gente precisa entender dessa lição, né? Que a igreja dizia que o castigo corporal, não só corporal, como psicológico também, esse castigo ele era considerado como um instrumento de revelação, né? Pelo qual o herege ele ia entender, ele ia enxergar a dimensão dos seus pecados e ia ter a salvação espiritual. Então, por exemplo, você punha alguém desse na fogueira, muitos deles não se redimiram, não ganharam a sua remissão, eles se revoltaram, eles morreram revoltados com Cristo, porque na frente desse tinha uma Bíblia, uma cruz, aceite o Cristo, aceite o Cristo, aceite o Cristo. Eles nasceram e são ateus. Né? São ateus, porque eles têm medo de Deus. Eles têm pavor de Cristo. Eles se negam a aceitar, acreditar, né, nessa entidade que causou tamanho sofrimento a eles. Né? Então, a Inquisição, ela deve ser percebida como um tipo de violência, né, dotado aos valores correspondentes aos mais severos conceitos de perversidade e desumanidade praticado dentro da própria igreja em nome do Cristo. Então, vamos entender uma coisa? Os inquisidores, eles se reencarnam depois como quem? Os inquisidores que perseguem os judeus na Península Ibérica e outras partes da Europa, eles reencarnam como quem? Como judeus. E passam a ser perseguidos por muitas de suas vítimas, que reencarnam como alemães nazistas. Vocês entendem a lógica? E aqui no seu país? Né? Os inquisidores reencarnam como artistas, como homens do pensamento, como professores, né? Homens cultos, e os seus algozes reencarnam como quê? Aliás, as suas vítimas lá que não encontraram a remissão, que não era sua libertação, eles reencarnam como militares no AI-5. É só para vocês entenderem a perfeição da lei. Né? Então, veja bem, não ficou claro? Veja bem, os clérigos, os padres, os bispos, os papas, os cardeais, né? Eles reencarnam como homens sábios, porque eles são homens cultos, isso aí, eles reencarnam como aqui no Brasil, eles reencarnam como artistas, como padres, como poetas, como pensadores, professores, são perseguidos. E aqueles que morreram na fogueira, que não alcançaram, porque muitos do que morreram na fogueira era a sua fase final, como Joana d'Arc, como Giordano Bruno, como vários outros, e que partiram dessa para a capela. Mas aqueles que se rebelaram, muitos reencarnaram como ateus e tudo mais. Aqui no seu país, eles reencarnaram como militares. Agora, eles tinham livre-arbítrio para se tornarem ou não algozes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a lei. É essa roda da fortuna que vai e vem. Né? Só para vocês entenderem. Então, na Alemanha, os algozes reencarnam como judeus. E os antigos não quero dizer que aqueles milhões de vítimas, todos tenham sido, mas eles compuseram ali. Só para vocês entenderem. E eu encerro essa noite, esse trabalho de hoje, com Giordano Bruno, né? Um caso clássico, né?
desse desfecho totalmente irregular da igreja. Ele foi acusado de panteísmo, né, de ser adorador de vários deuses, foi queimado vivo, né, por defender com exaltação poética a doutrina de que o universo é infinito, né? Então, um dos pontos chaves, que ele era um homem de ciência, né? Ele era um cientista, e um dos pontos chaves da sua tese desse universo infinito é que ele é povoado por uma infinitude de estrelas, como o nosso Sol, o Sol que vocês têm aqui, né, nessa Via Láctea, né? E por outros planetas. E que, assim como na Terra, existiria vida nesses outros planetas, não tinha que ser queimado mesmo. Se hoje eu estou aqui falando com vocês e muitos de vocês não acreditam que sou eu que estou falando, imagina naquela época. Né? Então, quais são a lista aqui de acusações contra o Giordano Bruno, né? Pela Inquisição? Sustentar opiniões contrárias à fé católica e contestar os seus clérigos, né? Sustentar opiniões à fé católica sobre a Trindade. Lembra que eu falei que Jesus não era Deus? Pai, Filho e Espírito Santo? E a divindade de Cristo, porque ele falava, Jesus não é Deus, porque ele era um espírito superior, ele era um espírito superior, não, mas que tinha grande entendimento. E ele era reencarnacionista. Então, o homem era um louco. Né? Ele foi acusado por sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre Jesus sendo o Cristo, porque ele defendia a ideia de que o Cristo ancorou Jesus por um determinado tempo, mas que Jesus não era o Cristo. Já vimos isso aqui. Por sustentar opiniões contrárias à virgindade de Maria, nem vou comentar nada. Né? Por sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a transubstanciação quanto à missa. Aquela coisa de que a hóstia é o corpo do Cristo e o vinho é o sangue do Cristo. Pura alegoria. Foi queimado vivo. Por reivindicar a pluralidade de mundos e a sua infinitude e a sua eternidade. Por acreditar na metempsicose, porque ele tinha um pé lá na Índia, né? Então ele acreditava na migração das almas, na reencarnação das almas, mas que ela poderia reencarnar entre os vegetais, entre os animais. Mas também acreditava na transmigração da alma de humano para humano. E, por fim, eles acrescentaram lá o seu envolvimento com magia e adivinhação. Olha, dizem que ele foi queimado vivo, e foi, mas vocês não têm a menor ideia de como esse ser foi torturado. Vocês não têm a menor ideia do quanto torturado esse homem foi. Inclusive, a sua língua foi arrancada. Né? Então, ele trouxe essa frase aqui: não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois que ela está do nosso lado, ou melhor, ela está no nosso fórum íntimo, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Gente, quanto tempo a gente fala isso aqui para vocês? Né? Chegou a era de que não se vai a um templo de pedra, busca-se Deus no templo interior. O seu corpo é sagrado. Você deve agir de forma sagrada, porque você é um ser sagrado, né?